Oi, oi, musicais! Seja bem-vindo ao canal da Música Cuidar. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto muito e que faz total diferença no processo terapêutico do nosso paciente. Vamos falar sobre as microevoluções em musicoterapia? Vem comigo! Quando pensamos em resultados em musicoterapia, muitas vezes nós visualizamos grandes conquistas, a criança tocando, cantando, mas nem sempre os avanços aparecem assim, visíveis de imediato. Hoje eu quero falar com você sobre as microevoluções, que são aqueles progressos discretos que podem passar despercebidos, mas que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso paciente. Falar sobre microevoluções é entender exatamente essas pequenas mudanças graduais que ocorrem num processo terapêutico. São mudanças que podem ser comportamentais, emocionais e de engajamento, que indicam progresso. Então vamos falar sobre um exemplo prático. A criança, ela não tocava o instrumento, ela nem sequer se aproximava de um instrumento proposto. E em uma determinada sessão, você trouxe a sua intervenção e naquele dia essa criança se direcionou ao instrumento. Temos uma microevolução. Além de se direcionar, em uma outra sessão, essa criança tocou o instrumento. Temos aí outra microevolução. Ou uma criança que não vocalizava e em uma determinada sessão essa criança passou a vocalizar uma sílaba, cantar, balbuciar. Temos aí uma microevolução. Isso mostra um sinal de um processo contínuo que está ocorrendo no desenvolvimento dessa criança. Essa criança sustentou o contato visual por segundos a mais. Essa criança, ela respondeu a um gesto do terapeuta em uma canção, em uma sonoridade. Todos esses pequenos sinais, eles começam a mostrar um processo de aprendizado, de envolvimento, de participação, mesmo que ainda não tenha chegado ao resultado final ainda. Então, o que acontece? Às vezes, alguns pais chegam com alguma demanda específica. Olha, a minha criança, ela não busca pelo outro. Ela não brinca com outras crianças, ela tem ali uma dificuldade social. Como que essa criança ela vai buscar pelo outro se ela ainda não construiu a ideia de que estar com o outro é bom, é tolerável? Então, você entende que existe um processo de microevoluções que precisam ocorrer aí para que cheguemos então ao processo final, ao momento em que a criança vai estar ali correspondendo uma resposta com os seus pares. E aí falar sobre esse estar junto, esse social, é a gente olhar também para o campo que a música nos proporciona. Então, muitas vezes, quando uma criança ela chega num processo de musicoterapia e ali a gente vai começar a trabalhar as canções, as sonoridades, é muito importante entender que desde o ouvir até o executar alguma atividade ali, junto com o terapeuta, essa criança já está passando por processos de microevolução. Porque quando a gente está falando de um campo que a música proporciona, eu entendo que se eu estou fazendo a minha música ali, eu estou partilhando do meu espaço musical, do meu espaço sonoro com o meu paciente. Se esse paciente começa a corresponder, ele também estará ali partilhando desse mesmo espaço. Tá, mas às vezes a criança ela ainda não toca simultaneamente, ela não toca junto ali com o terapeuta, mas ela está ouvindo? Ela está aceitando ouvir as canções que você propôs do repertório dela, baseado na anamnese? Essa criança está tolerando essa escuta, ela está já demonstrando, inclusive, satisfação nessa escuta musical? Isso é importante, porque já diz muito. Ali já há uma partilha de espaço sonoro. Eu estou aqui com o outro. De repente, essa criança, nesse processo musicoterapêutico, ela passou a tocar junto com o terapeuta. Temos aí mais uma microevolução. De repente, ela, nesse processo, você trabalhando as suas intervenções, ela aceitou dividir o mesmo instrumento musical ao tocar com você uma canção, uma improvisação. Outra microevolução. E aí você entende que todo esse processo de construção, de socialização,
está ali sendo repleto de microevoluções. Então essa análise de entender quando um paciente ele aceita até mesmo cantar uma canção do seu repertório junto ali com o terapeuta, ele está dividindo o seu espaço, ele está partilhando, e isso é muito significativo num processo terapêutico. E esses sinais eles mostram o quê? Que essa criança ela já está ali processando, aprendendo, se envolvendo, mesmo que ainda não tenhamos chegado ao resultado final. Tudo certo, tia Carol. Agora me fala, por que é importante perceber as microevoluções do meu paciente? Então aqui eu quero pontuar primeiro para você profissional. Por que é importante perceber? Quando a gente percebe as microevoluções, nós mantemos o planejamento da nossa intervenção e nós reforçamos positivamente aquilo que tem trazido resultado. Então, por meio desse som, o meu paciente hoje, ele trouxe uma microevolução, uma resposta. Como que eu posso utilizar esse som de outras formas? Eu consigo aplicar ele em outras atividades? Eu consigo adaptá-lo? Eu consigo usar ele como um caminho para chegar até outras intervenções musicais, para chegar até outras atividades musicais? Agora, para você que é pai, mãe, responsável, para você que faz parte do contexto familiar dessa criança, por que é importante você também entender? Porque olhar para as microevoluções é visualizar essa construção que está acontecendo ali e que nela cada movimento, por mais que pareça pequeno, é significativo para o desenvolvimento dessa criança. Posso partilhar de um exemplo prático que eu tive aqui nas sessões com uma criança que a família trouxe ali canções do seu repertório, trouxe o que ele costumava ouvir em casa, mas em sessão essa criança ainda não havia engajado. Então, cantando ali as canções que conhecia, não havia resposta. Quando de repente, em uma sessão, por meio de uma improvisação musical, ou seja, uma canção ali criada do zero, onde eu envolvi o nome desse paciente e o que ele estava fazendo naquele momento, o primeiro contato visual aconteceu. Então essa criança ali, ela sustentou por alguns segundos aquela atenção, porque é importante que o musicoterapeuta ele esteja ali para olhar, observar, escutar o que o paciente está ali, para demonstrar também essa presença em sessão, que você está ali para acolher esse paciente, para guiar esse paciente nesse processo. E ali eu entendi que aquilo seria uma forma de me comunicar com o meu paciente de maneira musical. E aí o que aconteceu? Aconteceu que isso mudou total o processo terapêutico dele, porque ali houve uma abertura musical. E em sessões, gradualmente, esse paciente foi se aproximando, foi sustentando o contato visual. Ali também houve a oportunidade de trazer outras intervenções que faziam sentido naquele contexto de improvisação. Então, olha que importante ter observado uma microevolução no processo. Tá, tia Carol, mas e aí? Como perceber as microevoluções? Dá pra gente perceber de muitas formas. A primeira é justamente uma observação detalhada. Então, por meio de registros, de acordo com a sua prática, se faz sentido para você após a sessão, esteja registrando tudo que aconteceu com o seu paciente, cada pequeno detalhe dessa sessão, dessa resposta do paciente. Então, mudanças de comportamento, de expressão, de atenção, a postura, a vocalização, o contato visual. Uma outra forma também seria se a família autoriza esses registros por meio de vídeo também, para que você possa fazer assim como os registros, você possa ter uma comparação de como esse paciente estava nesse início do processo e como ele está tendo as respostas gradualmente durante as sessões. Então, por exemplo, o seu paciente entra em sessão e não toca nenhum instrumento. Ponto. Não explora, não interage. Em uma determinada sessão, então, esse paciente ele entra em sessão, ele toca um instrumento e ele direciona esse instrumento para você, terapeuta. Ele escolheu, ele teve a autonomia de escolher, ele tocou o seu próprio instrumento e depois ele partilhou. Olha quantas habilidades ali foram trabalhadas, quantas microevoluções acompanhadas. E aí eu te pergunto, nessa sessão você já estava cantando alguma canção? Como que esse setting ele estava organizado nesse dia?
Em qual sessão esse movimento ocorreu? Ali já havia um fortalecimento de vínculo? Então são pontos importantes para se avaliar. Aproveitando para falar sobre vínculo, é muito importante também a gente entender que o terapeuta valorizar cada microevolução do processo do paciente vai fazer bem tanto para ele, quanto para o paciente e quanto para esse fortalecimento de vínculo também. Usar a microevolução na prática é entender que você pode identificá-la e utilizá-la para ajustar a sua intervenção. Então ali você vai poder intensificar aqueles estímulos que funcionam. Então usar as microevoluções na prática é identificá-las e utilizá-las para ajustar a sua intervenção. Então ali você vai poder intensificar os estímulos que funcionam. Você vai poder também introduzir novos desafios gradualmente para esse paciente, desafios que tragam ali benefícios para esse contexto terapêutico, e você vai principalmente poder celebrar conquistas, reforçando essa motivação. E isso aqui é muito importante, porque isso ajuda a construir essa progressão sólida, sem pressa ali, diante do ritmo que a criança oferece. Sem contar também que a adaptação é muito presente nesse processo de ajuste de intervenção. Então ali você vai poder adaptar e ali você vai poder abrir novos caminhos para esse paciente poder trilhar nessa jornada terapêutica. Então, algo que eu sempre digo é: olhe, observe, escute e valorize cada passo do seu paciente. Combinado? Então é isso, foi muito bom falar aqui sobre as microevoluções. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações. Deixa aquele like se esse vídeo fez sentido para você e nos vemos nos próximos vídeos. Beijão da tia Carol e tchau, tchau!